Sou Lua Feijó, sou psicólogo, professor no curso de Psicologia da Universidade La Salle, e estou aqui para falar um pouco sobre o suicídio na infância e adolescência, principalmente entendendo como conduzir e orientar na busca de apoio. Não é novidade que esse é um tema que existe muito tabu, e isso talvez contribua a esse tabu e, por vezes, falta de informação, para que o Brasil esteja entre os 10 países com os maiores casos no mundo, né? Estima-se que para cada suicídio, né, efetivamente cometido, há tentativas em torno de 10 a 20 vezes mais frequentes. Além disso, né, especialmente na juventude, o suicídio está entre as 3 principais causas de mortes de adolescentes de 15 a 19 anos. Só para entender um pouquinho esses conceitos, né, suicídio é o ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. A gente também tem o conceito de comportamento suicida, que são os pensamentos, planos e tentativas de suicídio, e a suicidabilidade, que é ter tentado suicídio, ter familiares que tentaram ou se suicidaram, ter ideias ou planos de suicídio. Assim como os adultos, as crianças e os adolescentes também podem desenvolver transtornos mentais e também, né, o desejo de não querer mais viver, né? Algumas, né, desses fatores podem estar motivadas por questões voltadas, né, a fatores genéticos, psicossociais, biológicos ou problemas enfrentados na comunidade. Especialmente com esse público, identificar transtornos mentais durante a infância e adolescência pode ser um desafio não só entre os profissionais, mas também entre os professores e a equipe diretiva, tendo em vista que muitas crianças e adolescentes costumam ter dificuldades para se expressarem, tanto em termos de sentimentos ou conseguir compreender suas emoções. Além disso, durante a pandemia, esses sentimentos de medo, de insegurança e até a ansiedade puderam surgir com ainda mais frequência e intensidade, né? Sendo necessário, então, que todas as pessoas, familiares, profissionais da saúde, da educação, fiquem de olho, ou seja, observar o comportamento dessas crianças e alguns sinais ou sintomas que podem ajudar a identificar se uma criança está com problemas e se ela precisa de ajuda, por exemplo. Enquanto profissionais, né, nós podemos sugerir que pais, responsáveis, professores, educadores, equipes diretivas continuem, né, cuidando se essa criança ou esse adolescente tem dificuldade na escola e se ele porventura não consegue se concentrar, se essa criança ou esse adolescente está muito agressiva, se ela tenta se machucar com frequência, se evita conversar com amigos e familiares, passa por mudanças constantes de humor, apresenta dificuldades para dormir ou até mesmo tem muitos pesadelos e se costuma se queixar muito de dores ou desconfortos físicos. Tá? Como é que a gente pode trabalhar isso nas escolas, né? Caso esses profissionais percebam que alguma criança ou adolescente venha a apresentar algum sinal ou sintoma decorrente desses que eu pontuei, é importante que se possa alertar os pais para que busquem, ou, né, os responsáveis, busquem ajuda profissional adequada, tanto para realizar algum tipo de prevenção, quanto de pós-venção, né? Pensando no trabalho nas escolas, é importante que os profissionais possam promover atividades que não sejam somente pontuais, que sejam somente, por exemplo, no Setembro Amarelo. A gente que estuda, né, a temática de condução de intervenções nas escolas sabe que intervenções que mantêm, né, uma sistemática, elas são promotoras da saúde mental e possuem melhores resultados do que aquelas que são pontuais. Então, por exemplo, a gente pode estar trabalhando com a promoção de cartilhas sobre saúde mental e educação emocional, como, por exemplo, educar sobre quais são as emoções e os sentimentos, trabalhar com diálogos no sentido de combater os preconceitos dentro das escolas e nas próprias comunidades ao entorno dessas escolas, tanto por meio da comunicação verbal quanto por meio da comunicação escrita, promover a inclusão e as discussões sobre a diversidade, promover debates e palestras com profissionais da área da saúde
envolver os jovens em atividades de divulgação, como, por exemplo, colocar cartazes na escola ou promover palestras sobre eles explicando esses temas, envolvendo, quando possível, os familiares, né, convidando essas pessoas a participar. Quando a gente precisa cuidar da saúde mental dessas crianças e desses adolescentes, o profissional da educação precisa prioritariamente ter empatia, prestar apoio e não duvidar do relato dessa criança ou desse adolescente, buscar, né, junto com essas pessoas, a realizar atividades prazerosas ou buscar compreender quais são os valores, né, que essa criança ou adolescente tem, o que ele gosta de fazer, estabelecer, por exemplo, dentro de casa ou com as famílias, horários e rotina para essas atividades do dia a dia, ajudar a explicar sobre os sentimentos e emoções para crianças e adolescentes, promover conversas abertas e sem julgamento sobre possíveis problemas, tá, que essa criança ou esse adolescente esteja enfrentando, praticar exercícios físicos regularmente, assim como manter uma alimentação e sono saudáveis, são dicas super valiosas que os professores, que a escola pode ajudar as famílias a construir, né, com os seus filhos. Quando a gente fala de pós-venção, por exemplo, em que há, né, o suicídio cometido por um aluno ou por alguma pessoa da comunidade, né, escolar, é importante também evitar que essa prática, né, influencie outros comportamentos de risco ou que cause estresse na comunidade. Isso, então, faz com que seja importante que haja suporte e assistência dentro da escola para trazer alívio ao sentimento de perda e também de conscientização sobre o tema. Algumas dicas podem ser, por exemplo, homenagens ou atividades para lembrar, né, desta pessoa, podem ser feitas, né, com bastante respeito e cautela, sem compartilhar detalhes de como foi o suicídio, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, né, o que a gente pode fazer em uma conversa, quando a gente está conversando, né, com pessoas que estão necessitando de ajuda? Em primeiro lugar, ouvir com atenção o que essa pessoa está sentindo, não julgar ou não ter preconceito, não dê conselhos, né, do tipo, você precisa sair mais de casa, você precisa esquecer isso, não fazer comparações e nem tentar mudar do assunto, como, por exemplo, dizendo, te anima, vai correr tudo bem, não rir ou fazer piadas, né, e não hesitar em questionar aberta e diretamente a ideia do suicídio. Você pensa em morrer, por exemplo, né? A gente sabe que o suicídio, né, é uma emergência médica e, por isso, ao se deparar com qualquer uma dessas situações, é importante, né, de que os profissionais, né, não hesitem e possam ligar sempre que necessário para o 192, para o SAMU. Esse tema, né, ele é muito importante e sempre é um assunto necessário de ser debatido, né, no ambiente escolar e educacional. Então, aqui são algumas informações, ainda que iniciais, né, para ajudar as pessoas, né, da comunidade escolar a procurar ajuda ou obter mais informações, e não exime a necessidade, né, ou não minimiza a necessidade de articulação entre a família e a escola, e esses dois, né, grandes grupos com os profissionais da saúde. Então, essa interlocução e essa relação é extremamente importante para que a gente possa ajudar crianças, adolescentes ou adultos, né, que estejam nos contextos educacionais e escolares. Se vocês quiserem mais informações, a gente tem o site do Setembro Amarelo, que é um excelente canal, né, confiável de informação, e sempre que necessário nós temos, né, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que também pode ser acessado por meio do número 188. Além disso, nós temos, né, outros materiais que podem ser acessados na internet, sempre buscando, né, avaliar a qualidade da informação para que a gente não busque informação que seja fake news. Agradeço, né, vocês por terem me ouvido e fico à disposição. Um abraço.